Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu acabei de publicar uma retratação vinculada a um processo, não é? Em Vila Velha, um processo de 2021. Eu vou fazer alguns vídeos para explicar direitinho essa questão dessa retratação. Eu não vou estar mencionando o nome da denominação, porque no acordo que foi colocado não é para fazer nenhuma abordagem nem teológica, citando a denominação. Deixar claro, o primeiro ponto é que eu fui condenado em processo criminal aqui pelo TJ de Alagoas. E para que os irmãos entendam mais ou menos a situação, aqui em Alagoas, qualquer ação criminal contra mim, em termos virtuais, de internet, o foro será Alagoas, que é o foro do réu, tá? E aqui há um único juizado especial que processa essas questões de difamação, calúnia, injúria pela internet, que é o juizado do torcedor, e é apenas uma turma recursal. Eu não vou jogar aqui as imagens do juiz que me julgou, mas se eu jogasse ia dar uma grande repercussão, né? Mas eu prefiro não fazer isso. Eu fui condenado por uma postagem dentro de um grupo fechado. Havia um grupo de ex-membros dessa denominação e dentro desse grupo haviam várias postagens, várias conversas, e eu fui divulgar um livro do Joel Brinco, que na época eu não tinha um livro. Então eu recebi páginas do livro e nessas páginas uma pessoa digitou algumas coisas, enfim, mas aquela digitação não foi feita nem pelo WhatsApp, porque não era possível nem no WhatsApp escrever aquilo, não havia a ferramenta, havia até os emojis, mas não havia uma ferramenta para fazer uma edição daquelas. Provavelmente deve ter sido feito no Instagram, algo assim. E aquilo foi colocado num grupo de WhatsApp. Eu peguei o material, eu já tinha outros materiais, e eu fiz uma publicação e coloquei no anexo. A instituição entraram no grupo fingindo ser ex-membros, pessoas da instituição, né? Criaram perfis falsos, entraram no grupo fingindo ser ex-membros, e de todas as minhas publicações viram o anexo dessa, clicaram no anexo, ampliaram aquele anexo, fizeram o ato notarial do anexo e não da postagem. Nós levamos as postagens originais, mas o juiz estava irredutível. Outro ponto que nós levantamos é que se eu tivesse o interesse de difamar, eu não faria no grupo fechado, eu faria abertamente, porque tem que haver o ânimo difamando. E eu já havia feito 12 retratações. 8 retratações quanto a algumas coisas foram colocadas e 4 de outra situação. E qualquer retratação feita antes da sentença é absolução. Além disso, as expressões ali colocadas se qualificariam muito mais como injúria do que como difamação. Eu não vou aqui adentrar no tipo penal. Outros casos seriam até de calúnia e não de difamação, imputação de fatos criminosos, sonegação de impostos. Um fato criminoso não seria difamação. Mas, enfim, houve todo um encaixe para que eu fosse condenado. E a gente levou a turma recursal, alegamos que o estatuto dessa instituição, que eu não posso mencionar o nome, era um estatuto que não estava em vigor, não tinha validade nenhuma. Descobrimos isso depois. Logo, o processo teria que ser corrigido, e se a instituição levasse o processo novo, como já havia passado mais de 6 meses, então o processo teria morrido.
Mesmo assim, o juiz ele não avaliou isso, ele simplesmente não avaliou. Entramos com embargo de declaração, o juiz não avaliou. Foi para tomar recursal, mantiveram a decisão e não avaliaram. E entramos no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça percebeu, sim, houve pedido de vistas, mas alegaram que não caberia uma anulação daquele processo via habeas corpus, mas sim através de revisão. Nós não entendemos que seria uma revisão porque já estava na fase de execução de pena. A pena foi um salário mínimo. Foi uma cesta básica, algo assim, constituição de caridade. Mas nós, diante disso, ingressamos com outro recurso junto ao STJ. Agora, qual o problema de tudo isso? O problema é que sempre que quiserem pegar algo meu, distorcer, o foro competente será aqui em Alagoas. Eu já sei aqui como a banda toca. Já houve decisão judicial de primeiro grau me proibindo de falar de alguns assuntos, censura prévia, sem nem saber o que eu vou falar, proibindo de falar. Eu passei 5 anos em programa de proteção por causa de investigação policial, tá certo? Na época, muitos anos atrás, fiquei fora do estado. Então, enquanto viver em Alagoas, eu tenho que ter muito cuidado com qualquer coisa, pisar em ovos, porque existem membros, né, do judiciário que eu não entendo, não estou falando mal, mas eu não entendo as decisões deles, tá certo? O caso está no STJ, mas diante disso, eu decidi, já estava havendo alguns problemas também em algumas varas, em outro estado da federação, que eu não vou citar o nome, também de liminares, de decisões assim, que eu tive que entrar com agravo de instrumento, de gastar dinheiro, para poder ter a liberdade de expressão, de falar o nome de uma instituição, que eu não podia falar. E eu tenho feito um trabalho na Maigos, e acho que não está dando para conciliar as coisas. Então, a retratação, eu enxergo que o anexo estava errado, eu já tinha pedido perdão por isso, eu acho que não há problema nenhum em retratar, pedir perdão. Mas eu entendi que eles queriam um combo, eles queriam, na verdade, que eu não mais abordasse teologicamente, historicamente. Entretanto, sobre qualquer assunto, sobre qualquer heresia, sobre qualquer doutrina, eu posso continuar abordando, né? Teologicamente, academicamente falando. Né? Só não posso citar o nome da instituição, foi colocado isso. Então, assim, a gente precisa ser sábio. Se eu fui condenado aqui pelo TJ de Alagoas e estou tendo que recorrer já no STJ, eu não posso ficar refém de toda hora ser condenado, gastar primeiro grau, gastar segundo grau, até porque se eu for condenado depois de novo vai ser reincidência, aí começa a gerar problemas para mim. Eu entendo o país que eu vivo, eu entendo que não há uma liberdade de expressão, no país isso foi relativizado, e mais do que isso, existe muita litigância predatória, infelizmente é isso que nós estamos vendo mesmo, né? Eu não vou colocar aqui, só colocar isso aqui o vídeo que o juiz falou comigo, né? Mas eu não vou colocar. Mas uma das expressões foi: coloque-se no seu lugar. Uma das expressões que eu ouvi foi essa, né? Não houve ampla defesa e contraditório, e eu enxergo que não houve porque eu mal podia falar, e quando eu levantei um questionamento, levei um grito do juiz. E eu sei o estado que eu moro, né? E eu tenho que respeitar as autoridades, a Bíblia diz que elas foram constituídas por Deus, mas eu não devo permanecer nessa, vamos colocar assim, exposto a isso. Quando eu sofri essa condenação aqui em Alagoas, eu percebi que eu estava, enquanto eu estiver aqui, eu estou vulnerável. Quando eu estiver morando em Curitiba, né, há uma situação profissional minha, quando eu estiver morando em Curitiba, ou em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, então eu não terei receio de processos criminais.
Então decidi não estar mencionando o nome, mas foi o combo, né, a retratação, mas estarei fazendo abordagem teológica acerca de doutrinas, heresias. Irmão, fale sobre quinta medida, sabe? Como pelo sangue de Jesus. Aí eu vou fazer abordagem acadêmica, mas sobre a instituição, não. Posso falar sobre a presbiteriana, a igreja que eu faço parte, a história presbiteriana, os movimentos pentecostais, né? Os movimentos de rebelião. Aí eu posso, né, sem mencionar o nome da denominação, né, pontualmente, posso fazer isso. Eu entendo que ninguém pode abrir mão do seu direito de liberdade de expressão, mas como no Brasil tudo foi relativizado, não é? Então a gente faz a nossa parte. Preciso me dedicar a mais, e acho que ficar nesse embate porque pode ou não citar o nome e toda hora eliminar isso e não pode falar e entra com agravo aqui, tudo isso atrapalha o trabalho dentro da mais. Pelo menos eu não consigo conciliar tantas coisas. Então minha filha tinha conversado comigo, minha esposa também, uma decisão que já vinha amadurecendo. Conversei com muitos irmãos, cada um tinha uma opinião diferente, mas muitos irmãos vieram no meu privado, e eu agradeço aos irmãos que disseram para mim que eu deveria cuidar da minha saúde, que eu deveria cuidar da minha família e não ficar realmente refém disso. Então decidi não falar mais do local que saí, mas estarei prestando toda assistência, também me colocando à disposição para qualquer irmão que sofre processo, que está sofrendo retaliação, para testemunhar a favor, para auxiliar naquilo que for preciso, não é? E acolher as pessoas que saíram de lá, né? Não só de lá, de qualquer outra instituição. Nosso trabalho não se prende ali, mas a qualquer instituição religiosa que a gente considere seita, considere abusiva. Que Deus abençoe a todos. Estarei gravando vários vídeos, me colocando à disposição para explicar tudo. Só não vou citar o nome do local, peço para que não citem na minha frente, porque eles podem alegar isso para tentar algum outro processo criminal, o que é perigosíssimo enquanto o STJ não anular a decisão. E olha que ainda cabe um recurso extraordinário junto ao STF, né? Então isso é muito cansativo, né? Não foi executada a pena, mas eu preciso, se não conseguir, tentar uma revisão criminal, que creio que no TJ a gente consegue, mas é exaustivo e cansativo demais, porque há um custo financeiro e há um desgaste também emocional mesmo, enfim, por pouca coisa, né? Não só para citar o nome. Então a gente precisa ser sábio, né? E saber quais batalhas e onde devemos lutar. Então é isso, irmãos. Eu vou estar gravando mais vídeos explicando tudo direitinho. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, graças e paz a todos.